né? Bom, cara, mas eu tava falando aqui, cara, é que eu lembrei daquelas maravilhosas teorias dos filmes da Pixar, né? Sim. Tipo, porque eu ia falar que a gente tá falando de monstros, não sei o que, eu lembro de Monstros S.A. E Monstros S.A. ele é muito importante pra essas teorias, porque por causa que essa teoria, por exemplo, diz que os monstros, né, de Monstros S.A. eles vivem no futuro, tipo assim, lá no futuro, que, né, que eles passam pelas portas, eles voltam no tempo, né, vão pro passado. E essa teoria diz que Monstros S.A. é um dos últimos filmes ali da linha do tempo das filmes da Pixar. Por que desgraça? Porque, basicamente, ele se passa depois de Wall-E. Porque, supostamente, tá, de acordo com a teoria. Porque o Wall-E, lembra que o Wall-E, o mundo tava praticamente destruído e que o mundo é quase destruído ali, né? Tipo, e a humanidade são muito poucos humanos, né? Basicamente, Monstros S.A. seria muito tempo depois, né? Do mundo ter acabado. Assim, não exatamente do mundo ter acabado, mas deixa quando você volta no passado pra atravessar. Mano, é de acordo com a teoria, cara. Eu não lembro da história do filme. É mesmo, é uma boa pergunta. É que eu tô bugado aqui. Por um momento eu pensei que na história do filme tinha isso, mas eu buguei. Eu não sabia se eu tava falando da teoria ou se tava falando realmente da história do filme. Eu realmente buguei aqui, desculpa aí, tá? Eu realmente não me lembrava aqui do bagulho. É de acordo com a teoria, tá? Não tem essa. O que você tá fazendo? Canonicamente falando, não tem essa deles realmente voltarem no passado, né? Enfim, pra assustar as crianças, né? Você quer dizer que o cara que atirou em... É, eu vi. Você conhece Mas razões, minha cabeça explodiu quando eu vi essa teoria. Porque, tipo assim, de acordo com essa teoria, mano, os monstros, né? ele atirou em mim. Recapitulando aqui, eu falei, né? Esse filme supostamente se passa depois de Wall-E, né? E como os humanos ali aparentemente acabaram, né? Ali você tem os monstros, né? Ali desse futuro. E esses monstros têm acesso a essa energia, né? Do passado. Supostamente do passado. Eu falo, as teorias são bacanas. A pena que são tudo mentira. Mano, se essa teoria da Pixar fosse canônica, eu maratonava esse filme tudo hoje, mano. Não, eu não. Ia, não falou, vai ter que fazer. Eu não sei, é que é muito filme, tá ligado? Enfim, mano. Mas apesar que os filmes da Pixar são bons, mano. Eles. São, pô. Mano, eu só não gosto de Wall-E. É que o Wall-E é que eu tô ligado que. Acho que a primeira meia hora, se não me engano, que é bem lenta, tá ligado? Não, Paulo, o filme é inteiro lento mesmo. É inteiro. Cara, eu não lembro desse filme. Cara, eu não consigo gostar daquele filme, mano. É porque é um filme muito contemplativo. Ele, quando a gente é criança, pô. Tipo, a gente não quer ver coisas contemplativas. A gente só quer ver algo legal, assim, ação, putaria. Pô, Oi? Putaria é foda. Ver coisas assim bacanas, uma ação, gente se atirando de prédio alto. Ai! Eu chegou a derrubar até a pica. O livrinho aqui. Enfim, aí falou, olha, é mó da hora. Eu não lembro muita coisa. Não fazer esposo de novo, cara. Não acho, mano, não acho, mano. Cara, mas o Wall-E, eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro quando era criança. Pior que eu lembro que eu não gostava tanto desse filme. Tipo, ok, hoje em dia, tipo. Tem muito tempo que eu vi o filme, mas hoje em dia eu tô ligado que tem toda aquela questão, tipo, poluição e tal, tipo. Né? Sim. Que é da hora. É da hora sim, não é da hora. É da hora, né, porra? Não, mas tipo. Ok, eles tiveram coragem de trabalhar isso, ligado, no filme infantil, tipo, pô, tá ligado? Só que aquela coisa, né? É um filme mais contemplativo, bem igual vocês tinham falado aí. Mas então, voltando aqui. E aí, cara, de acordo com essa teoria, o que ocorre? Entre o filme O Wall-E e o filme dos Monstros S.A., né? No caso, Universidade Monstros, né? Monstros S.A., tem o filme Vidas de Inseto. Lembra que em Vidas de Inseto? Sim. Lá não aparecem humanos? O filme dá a entender que os humanos existem naquele mundo ali, porque tem uma hora, tipo, até aparece um carro abandonado e tal, tipo. Ou seja, os humanos existem naquele universo. No entanto, de acordo com essa teoria, esse passa entre esses dois filmes porque, basicamente, depois de Wall-E, né, que os humanos voltaram pra Terra, né, basicamente, a teoria é que os humanos não aparecem em Vidas de Inseto porque são muito poucos, né, depois do mundo destruído. Entendi. E tal. Ele falou, hoje é até inspirado no Vidas de Inseto, mas, cara,
Então, tem tempo. Vida de inseto tem... Mano... Cara, vai fazer 30 anos em 2028, mano. Vai demorar um tempo. Vai demorar. Daqui a 4 anos. Esse filme tem... Caraca, mano. Velho. É um bom tempo de filme. Porque ele tem basicamente 26 anos, então. Caraca, velho. Mano. Pô. Aí sim, hein. Mas enfim, continuando. Tá ligado? E aí a teoria fica cada vez mais legal. Porque de acordo com a teoria, a timeline dos filmes da... Oh, que droga esse coisa, hein, mano? A timeline dos filmes da Disney Pixar basicamente começa em, obviamente, Um Pequeno Dinossauro, que eu não assisti esse filme até hoje, porque é um filme mais recente, então, né, eu não vi. Porém, cara, por motivos óbvios, é um filme que se passa na época dos dinossauros. Óbvio que ele vai ser o primeiro, né? Enfim, resumindo, de acordo com essa teoria, o universo, isso que é bem simplificado, o universo da Pixar, você tem uma guerra entre humanos, animais e monstros. Porque se você for analisar os filmes da Pixar, você percebe que os animais... Existe, né... Não, pera aí, eu falei errado. Eu falei humanos, animais e monstros. Não, gente, perdão. Humanos, animais e máquinas. Máquinas. Foi. Lembra lá que... eu não sei se tu viu Valente, mano. Não, esse eu acho que é o único filme da Pixar que não assisti. Eu também não cheguei a ver Valente, mas eu tô ligado, porque de acordo com a teoria, lá em Valente, existe um feitiço, lá uma bruxa que tem lá, e guarda bem essa informação. Essa bruxa, ela consegue animar objetos. E assim se daria a origem do conflito entre os humanos e as máquinas. Né? Óbvio, depois de muito tempo, né, conforme esse feitiço aí meio que... Eu não sei como funciona a teoria, mas de acordo com a teoria, esse feitiço, de alguma forma, ele foi meio que se alastrando pelo mundo. Sim. E aí que tá. Uma informação importante. Essa bruxa do filme Valente, ela desaparece em portas no filme. Guarda bem essa informação, que ela vai ser útil. Monstros S.A. Já entendeu qual que vai ser o plot, né? Mas, cara, vai ficar legal. E é o que ocorre. De acordo com a teoria... Eu já falei isso demais, né, cara? Basicamente, é essa energia, esse feitiço, que foi se espalhando aí... Mano, salvou? Vou salvar. Esse feitiço, ele teria, né, passado aí através de... Enfim, pelas gerações, e isso deu origem às máquinas. Né, assim, tipo, as máquinas, tipo... A meio que uma inteligência muito avançada em objetos que normalmente seriam inanimados. Sim. Através de um tipo de energia muito estranha. E é por isso que em Toy Story os brinquedos se mexem, de acordo com a teoria. Inclusive, cara, lembra que no Monstros S.A. os monstros precisam assustar. Que é isso? Graça! Vermes? O Agente Gus tá no jogo? Pega, puta! Você salvou, né, cara? Salvei. Então, lembra que droga, esqueci que ia falar. Que em Toy Story... Tu viu Toy Story 4, cara? Não, eu me recusei a assistir esse filme. Cara, então, isso que não é um spoiler não. Lá em Toy Story 4 é revelado que conforme as crianças brincam, né? Porque lá tem um personagem novo que se chama Garfinho, né? Esse personagem, é um garfinho de plástico que é feito pela Bonnie, basicamente. Pode saber, bota aí no chat, 325. 325? 325. 325. 3 dígitos então. 325. 325, basicamente. Enfim. Continua. E aí, cara, basicamente... lá em Monstros S.A. você tem aquela energia... aquela energia... não. Voltando pro Toy Story 4. Você tem é revelado que depois da Bonnie brincar com um garfinho, um objeto inanimado, de alguma forma ele ganhou vida. Sim. Ou isso tem alguma relação com o feitiço da bruxa lá. Ué? De Valente. O feitiço que deu origem ao conflito dos humanos com as máquinas no universo da Pixar. E aí, basicamente, cara, Agora, lembrando que os animais... Bom, é comum, né, nesses filmes, assim, tipo... É muito comum você ter animais falantes, né? E aqui, eu não me recordo agora, de acordo com a teoria, existe uma origem pra como os animais ganharam inteligência. Porém,
Você percebe isso como... Ele falou, por isso o gato de botas... Não, mas isso é DreamWorks, cara. DreamWorks, porque calma aí, calma aí. Ele tá misturou... Se for assim, Shrek também fala, Burro fala. O Shrek é um ogro. Eu acho que faz mais sentido, né? Ó, agora bota aí no negócio aí pra Fabia, vai, 5-3-1. É. 5-3-1. Enfim, ele falou, mas tá tudo interconectado. Não sei, cara. A DreamWorks... É porque eu vou discutir esse assunto depois, se eu lembrar, né? Foi coisa que eu me lembro aí, mais tarde, cara, aqui na live, né? Será que tem como, tipo, ter uma coesão entre os dois universos? Sim, acho que deve É algo a ter. se pensar. É algo a se pensar. Mas então, voltando aqui. O que ocorre é que no próprio Pequeno Dinossauro, você já tem dinossauros falando, né? O que indica que a inteligência dos animais no universo Pixar é algo bem antigo, né? Eu não sei se em Valente tem animais falando. Deve ter, provavelmente, né? Mas se não tiver, aí a coisa fica meio complicada, porque aí a gente tem um furo de roteiro na teoria, né? Sim. Aí teria que ter alguma coisa pra explicar, né? Teria que ter um catalisador pra origem, né, da inteligência dos animais, tá ligado? Foto D. Teria que ter uma explicação Os pra... zumbis estão andando. No filme, Diz o efeito do vírus T no verso. Agora pode continuar. teria que ter uma origem pra... né, uma explicação, no caso, pra no filme do Pequeno Dinossauro você ter animais falando, né? No caso dos dinossauros. Sim. Pra em Valente, que se passa depois, não ter animais falando, né? Teria que ter uma explicação aí. Mas enfim. Aí agora, cara, vamos avançar um pouco nos filmes aqui. Lembra que... droga, esqueci o nome. Lembra de Ratatouille, que você tem animais falando? Sim! É os ratos falando. Lembra de, por exemplo, de Up, O Ratatouille é bom, você tem velho. os animais ali se comunicando assim, né? Você tem os cachorros lá e tal. Eu não lembro qual que é a história de Up Altas Aventuras, então vou ficar devendo aí, gente. De acordo com a teoria, você tem aí, nesses filmes, entre outros filmes da Disney, da Disney Pixar, você tem aí, né, a presença justamente da inteligência dos animais. Bacana. E isso viria meio que causar um conflito aí, de acordo com a teoria, entre os humanos, os animais e as máquinas. Enfim, resumindo, esse conflito se alastrou de uma maneira absurda no universo Pixar. E você tem o Wall-E. Você tem máquinas em Wall-E. Sim. Né? Tudo bem que ali em Wall-E já é IA. IA não, é robótica. Robótica. IA é foda. Tipo, tanto que você... Eu agora não me recordo. Tem as três vezes da robótica no filme ou eu tô bugado? Porque eu já... Deve ter, mano. Tá ligado? Que, tipo, né? É porque eu não gosto de Wall-E, mano. Eu não consigo gostar. Então eu não me recordo agora, mano. Não sei se tem ou não. Enfim, você tem, né, os robôs lá. Indica que as máquinas realmente evoluíram bastante, né? Pra além do feitiço, né? Porque antes, as máquinas, né? Como nos brinquedos de Toy Story, era por causa do feitiço da bruxa lá do filme Valente, né? Agora, a robótica já não teria a ver com feitiço. Já seria algo mais... tecnologia, né? Tecnológico. Enfim, depois do conflito, né, do grande conflito entre os humanos, animais e máquinas, né? Basicamente, droga! Aí, mano. Basicamente, depois do grande conflito, você tem um mundo ali meio que destruído ali em Wall-E, né? Por isso que ele tá tão poluído. Bom, porém, como em Wall-E, no final do filme, né, eles ainda conseguem meio que salvar a Terra, né, com uma última amostra de planta. Sim. Né? De acordo com a teoria, lembra que em Vida de Inseto tem uma grande árvore lá? De acordo com a teoria, essa grande árvore é a mesma árvore lá da última amostra de planta, lá de Wall-E. Você teria meio que essa relação entre os filmes, tá ligado? Caraca. Ele falou, eu usava Shit Engine. Mas Shit Engine. Eu acho que eu buguei, mano. Pera aí. Mas de acordo com a teoria... Pera aí, eu não sei se você entende o que ele quis dizer. Calma aí. Eu usava Shit Engine. Acho que tá falando do jogo aqui. Tá. Sim, mas é de acordo com a teoria? De acordo com a teoria, o que é fobia? É o que você acabou de falar, meu nobre. Eu acabei de falar o quê? Calma aí, eu tô perdido. Oi, Richel, você também é uma buceta. Oi? Droga é essa, mano? Por isso que a gente quer te comer.
Não tô zoando, não. Ele falou, ainda não entendi se é de acordo com a teoria. Tipo, tem coisa... você fala da relação entre os filmes... porque no caso a relação entre os filmes não tem... tipo, não tem nada confirmado pela Disney nem nada. Ele falou, tipo... Enfim, tá ligado? Porém, tinha essa teoria aí da coesão entre os filmes, tá ligado? Então... Ele falou, a sua teoria é de acordo com a teoria? Ah, tá, agora que eu entendi. Cara, mais ou menos, é porque tem tempo que eu vi a teoria, então pode ser que eu cometa erros aqui, tá? Só um adendo aqui. Eu não tô 100% preciso com a teoria original, não. Além de que a teoria... Cadê a porta? Ui! Mamei. Quê? Justificação, ego. Então, eu não... Como... eu falo, de acordo com a teoria, sim, de acordo com a teoria, basicamente, né, você teve essa grande árvore aí, que foi a última amostra lá, né, de planta que você tinha da Terra em Wall-E, ela viraria a grande árvore ali da vida de inseto. E... Monstros S.A., né, Monstros S.A. e Universidade Monstros se passaria depois, justamente, de Vida de Inseto. Uma vez que em Monstros S.A. você não tem mais humanos, então seria um futuro bem distante. Assim, Monstros S.A. você tem humanos sim, pô. Tem? Tem. Tá, mas tem quando eles atravessam as portas. De acordo com a teoria, quando eles atravessam as portas, eles estão voltando pro passado. Pegou a visão? E aí que tá? Entendi. No filme... Eita, pera aí. Corre, Carlão! Vamos. Comes. Nossa. Foda, meu. Boa, Carlão! Então... você lembra lá que eles precisam pegar a Boo e resgatar ela, né? Sim. Porém, nós temos que despedir da Boo, né? Tá ligado? Porque, né? Enfim. E o que ocorre, de acordo com a teoria... Lembra da bucha de Valente? Sim. Que atravessava portas? Sim. De acordo com a teoria, existe um gigantesco paradoxo temporal e essa bruxa é ninguém menos do que a Boo. Tentaria reencontrar os monstros, né? Tentaria reencontrar lá o... Eu esqueci o nome do... Tem um mago nas asas. O Sully. Tipo, né? Tá ligado? Enfim. Então seria um gigantesco paradoxo temporal. Tudo isso aí. Porque, de acordo com a teoria, foi a bruxa que começou meio que tudo isso. Ou quase tudo. Tá ligado? Foi ela que começou o feitiço lá que deu origem às máquinas. Lógico que em Wall-E, né? Como você tem máquinas que são mais avançadas, assim, tipo, é algo mais tecnológico, não tem exatamente a ver com feitiço, aí eu já acho que talvez nessa parte aí da teoria, né, nessa parte da história, eu acho que aí a bruxa já não teve culpa. Né? Tipo, então, basicamente, a teoria fixa é um mega efeito borboleta e um paradoxo temporal. O tempo inteiro, então, a Boo era a bruxa que desaparecia em portas e que, né, utilizava, né, as magias doidas dela lá pra, basicamente, dar vida a objetos, né? Enfim, essa é a teoria fixa. Simplificada, né? A teoria fixa ela é bem maior, bem mais complexa, tá ligado? Do que isso. Sim. Mas é o que eu sei. É uma teoria muito da hora, convenhamos. Que teoria maluca, tá ligado? Mas esse bagulho fosse canônico, velho. Você tá louco, mano. É o que eu falei, mano. Eu ia... maratonar todos os filmes da Pixar, mano. Tá louco, velho. Ele falou, mas é de acordo com a teoria, né? Sim, não tem... Até onde eu sei, não tem nada confirmado, né? Então... Não vamos soltar não, gente. Por favor, tá? É só teoria. Se isso fosse canônico, mas se fosse canônico, ia ser da hora, viu? Caraca. Dizem... Tá, do jeito que ela nunca vai canonizar, né, mano?